Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda com mais um vídeo no Perem Studios e hoje a gente está com um convidado muito especial, Dr. Érico Carvalho, médico neurologista, e ele vai bater um papo com a gente sobre as coisas que ele fala que são muito importantes e que me auxiliaram muito. Doutor, muito obrigada. Se apresenta para o pessoal, por gentileza. Maravilha, Fernanda, um prazer estar aqui junto com esse público teu tão querido e precioso. Eu sou o Érico Carvalho, marido da Ame Carvalho, pai do Felipe, do Asaf, do Judá, e do ponto de vista daquilo que eu faço, eu sou médico neurologista, com algumas pós-graduações apontando para a visão da medicina integrativa, e transbordo em inúmeras famílias, gerando transformação pelo Brasil e mundo afora. Sim, doutor, na verdade, eu gosto muito do conteúdo do senhor. Eu vejo que o senhor abrange tudo lá na medicina de uma forma muito humana e muito prática. Assim, são tantas coisas que eu quero perguntar para o senhor, mas a gente vai começar com o que eu acho que é o principal. O senhor sempre usa um termo nos seus vídeos, sono reparador. O senhor pode explicar um pouquinho sobre isso? Mas com a palavra reparador. Perfeito. Eu sempre gosto de ver a saúde humana, assim como a gente vê, por exemplo, a nossa família, dentro do princípio da hierarquia, do princípio das prioridades. O meu corpo, o corpo dos nossos filhos, ele funciona, do ponto de vista da saúde, obedecendo uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? Eu não estarei bem, os meus filhos não estarão bem, se nós não tivermos um sono verdadeiramente reparador. Não basta ter um sono, não basta dormir 8 horas por dia, 7 horas e meia por dia, por noite, 9 horas por noite. A questão da quantidade de horas é tão importante quanto o que é mais importante do que a quantidade de horas, que é o seguinte. Primeiro, o horário, o momento que você vai verdadeiramente dormir. Por exemplo, uma criança que vai dormir às 11 da noite e acorda às 7 da manhã, essa criança dormiu 8 horas. Uma outra criança que vai dormir às 9 da noite e acorda às 5 da manhã, 5 e meia, essa criança dormiu uma média de 8 horas a 8 horas e meia. Ou seja, elas dormem a quantidade de horas igual. Só que tem um problema, iguais. Só que tem um problema. A criança que dorme até as 9 da noite, ela terá muito mais chance de estar tendo um sono reparador do que a que dorme às 11 horas, apesar de ter uma quantidade de horas igual. Segunda coisa, o que é um sono verdadeiramente reparador? E aqui, para eu explicar isso, eu vou usar um exemplo prático de uma criança que eu atendi ontem, uma família que eu atendi ontem, lá de São José do Rio Preto, em São Paulo. Eu fiz o atendimento, logicamente, por telemedicina, e os pais tinham certeza que essa criança dormia bem, estava tudo certo. Meu filho sempre dormiu bem. E eu achei muito estranho a informação, muito estranha a informação. Por quê? Porque a criança hoje tem 11 anos e 10 meses, vai fazer 12, está usando há 2 anos e meio um hormônio bloqueador da puberdade precoce. Essa criança entrou na puberdade precoce aos 8 anos, é um garoto, um menino. E o que é que eu achei estranho? Eu pensei o seguinte, ora, se ele entrou na puberdade precoce aos 8 anos, eu tenho certeza absoluta que ele não tinha um sono reparador, porque sono reparador é o elemento mais preventivo da puberdade precoce. O que mais previne a ocorrência da puberdade precoce é sono reparador e melatonina em abundância. E para essa criança ter entrado na puberdade precoce, é óbvio que tinha havido alguma falha nesse sistema. E perguntando de forma minuciosa, aí os pais se deram conta que, na verdade, o sono do garoto era um desastre. Primeiro, eles achavam que o garoto dormia bem porque dormia 8 horas todas as noites. Só que dormia 8 horas assim,
Tinha dias que ia para a cama às 9, tinha dias que ia às 8, tinha dias que ia às 10h30, às 11, à meia-noite, mas era 8 horas por noite. Havia uma irregularidade no início do sono. Segundo, os pais disseram assim, doutor Érico, realmente, a gente nunca quis ele dormindo na nossa cama, desde novinho, porque ele nos chutava, ele se mexia o tempo inteiro, ele era um sono extremamente agitado a noite inteira, e a gente não conseguia dormir bem com ele, então a gente evitava dormir com ele. É uma outra característica de um sono não reparador. É a criança que se mexe, que vira, que vai, que senta, que deita, que desperta. É a criança agitada durante o sono. O sono reparador não é agitado. Isso, inclusive, está na Escritura, na Bíblia. Quando me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo e seguro. Um sono reparador é um sono uníssono, é um sono pacificado. Você pode se mexer um momento ou outro, porque os ciclos do sono vão acontecendo, e você pode se mexer de uma posição para outra. Mas essa criança acordava, a farinha estava de um lado, amassada, o travesseiro estava do outro lado, o menino tinha síndrome das pernas inquietas e os pais não sabiam. Então ele tinha um sono absolutamente não reparador. E os sinais e sintomas no dia seguinte que ele tinha já denotavam o sono horroroso que ele tinha. Ele invariavelmente ficava no dia seguinte sonolento. Às vezes ele tinha necessidade, quando acordava ele precisava, como se precisasse dormir mais uma horinha. É como se ainda tivesse necessidade ali de suprir o sono. Às vezes olheiras. O garoto apresentava, às vezes, olheiras. Comprometimento do foco, da atenção, da concentração. Ele tinha até uma suspeita de TDAH pelos professores, porque não se concentrava. Irritabilidade, alteração de humor, ou seja, ele tinha todo um conjunto de sinais e sintomas compatíveis com o sono não reparador, mas os pais só se prendiam à quantidade de horas. E meu filho dorme 8 horas, está tudo certo, então o sono dele é bom. E, na verdade, chegamos à conclusão que o sono não reparador, dentre outras coisas, foi o que deflagrou a puberdade precoce da criança. Olha o tanto de coisa que o senhor falou, tudo que a mãe não quer, que são consequências de um sono não reparador. Mas, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí o senhor frisou no seguinte, o horário que dorme e sempre, supostamente, dormir no mesmo horário. É isso mesmo? E para crianças, qual é o horário sugerido? Qual é o horário que realmente ela precisa... Agora ela precisa não estar na cama, mas já estar dormindo. Qual que é o horário? A quantidade de horas ideais para a criança, inclusive, ela vai variar um pouco de acordo com a faixa etária. Sim. Tem crianças que vão precisar de 10, 12 horas de sono por dia. Você somando aí o tempo noturno com um cochilo. Um cochilo da tarde. Um cochilo aí da tarde. Dependendo da idade. Dependendo da idade. Sim. Mas vamos falar de forma mais genérica e dizer o seguinte: qual o horário ideal para qualquer pessoa, inclusive, mas vamos falar da criança, para a criança ir para a cama dormir, no máximo, no pior das hipóteses, até as 9 da noite, no máximo. Agora, manter a regularidade no horário é fundamental, por quê? Porque o sono, gente, é o ritmo circadiano, é o nosso relógio biológico, eu vou repetir, é um relógio. Se você vai dormir cada dia um horário estranho, sua célula ela fica completamente louca. Ela fica enlouquecida, ela fica perdidaça. O sistema imunológico, ele altera o comportamento. Vários sistemas no nosso corpo alteram o funcionamento e o comportamento porque o relógio biológico está sem sintonia. Você pode ter uma variação de 30 minutos, 1 hora no máximo, para mais ou para menos. Agora, aquela coisa de, hoje é fim de semana, vou assistir um filme sábado à noite, vou dormir meia-noite, 1 hora, e amanhã eu recupero. Você vai recuperar no dia 31 de fevereiro. Esse dia de recuperar não existe. Doutor Érico, mas então a gente tem que ser assim, tão rigoroso? Tem, porque o sono
Na hierarquia das coisas da saúde, o sono é prioridade zero. Quem não tem um sono reparador, vou falar do adulto e da criança. Criança que não tem um sono reparador vai ter comprometimento do sistema imunológico, mais tendência a infecções, a ites, sinusite, bronquite, bronquiolite, otite de repetição, e aí vem o antibiótico, e aí vem o corticoide, e aí vem o desastre, o adoecimento da microbiota intestinal, e aí vem o comprometimento do próprio sono, porque é um ciclo negativo sem fim. Então, o sono reparador é prioridade absoluta para qualquer faixa etária. A criança que não tem um sono reparador vai ter comprometimento no seu rendimento escolar, no desenvolvimento do cérebro, do córtex pré-frontal, vai ter maior tendência à puberdade precoce, vai ter tendência a problemas no neurodesenvolvimento, inclusive o próprio TDAH. Adultos que não têm um sono reparador vão ter mais problemas imunológicos, vão ter problemas hormonais. Eu canso de avaliar homens, pais, com 35, 40 anos de idade, e o sono, o padrão de sono é tão ruim, é significativamente tão ruim, que a pessoa apresenta, esse pai apresenta um problema metabólico que gera uma baixa produção de testosterona, ao ponto da pessoa ter uma testosterona de um homem de 70 anos, com idade de 35, de 38, de 40. Ou seja, compromete a performance do pai, compromete a capacidade do pai de agir, de tomar decisões, de ser proativo junto aos seus filhos, junto à sua família, compromete a família como um todo. Sono não reparador compromete a família, do ponto de vista da saúde física, imunológica e mental, psicoemocional. Doutor Céu, isso é muito importante. Olha, e assim, o como a gente tem que ter cuidado com isso de forma constante. E aí o senhor estava falando o seguinte, Fernanda, eu vou analisar meu paciente. Primeira coisa na hierarquia é sono. A segunda coisa, o senhor estaria analisando o quê? Perfeito. Sono reparador, hierarquia, primeira coisa. Segunda coisa, o que mais pode cooperar para que o sono seja reparador? Ou o que mais pode complicar o sono reparador? Então, qual é a segunda coisa? Microbiota intestinal. É o eixo intestino-cérebro. Existe no nosso intestino um órgão invisível que foi, de certa forma, inclusive, descortinado de forma profunda. Em 2008, eu estou falando de 16 anos atrás, 2008, esse órgão invisível chamado microbiota intestinal foi descortinado num projeto chamado Projeto Microbioma Humano. Todos lembram aqui do Projeto Genoma, lá de 2003, 2004. Nós estamos falando do Projeto Microbioma, que descobriu que esse órgão invisível chamado microbioma intestinal ou microbiota intestinal, ele é responsável pela nossa saúde e pela nossa doença. A saúde e a doença passam pela microbiota intestinal. E por que ela é a prioridade número 2 depois do sono reparador? Porque se ela estiver em desequilíbrio, se a pessoa tiver algum grau de disbiose intestinal, ela vai produzir menos neurotransmissores, ela vai produzir menos melatonina, ela vai absorver muitos nutrientes que vão direta e indiretamente complicar a qualidade do sono. Então, esse eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino, sono reparador, microbiota intestinal, ele é a grande hierarquia das nossas ações médicas. A pessoa pode pensar em usar o suplemento mais perfeito do planeta. Ela pode estar usando 50 suplementos maravilhosos, mas se ela não estiver tendo um sono reparador e ela não tiver uma microbiota intestinal equilibrada, saudável,
eu posso dizer que esses 50 suplementos maravilhosos não estarão trazendo a saúde que ela precisa. Doutor, espera aí, fala um pouquinho mais disso. Quando o senhor está falando desse eixo cérebro-intestino, o senhor está falando exatamente no intestino que funciona, o intestino que não é preso. Eu quero que o senhor coloque isso aqui em palavras mais acessíveis. O que Mais simples. Mais simples, defecar todo dia, o que eu tenho que olhar além disso, são os alimentos que a gente... Eu sei que é tudo uma consequência, mas aqui, para eu tornar isso tudo um pouco mais viável, assim, uma saúde equilibrada, eu tenho que ter um sono reparador, depois eu vou para o intestino. Como é que eu regulo esse intestino? E como é que eu analiso ele? Perfeito. Esta pergunta sua é fundamental. Por quê? Porque as pessoas sempre acham que saúde intestinal é o seguinte: eu vou ao banheiro todo dia, então tá tudo certo. Meu intestino não é preso, então tá ok. Tá tudo certo. Eu tenho saúde intestinal. O meu intestino é preso, eu não consigo ir todo dia, então eu não tenho saúde intestinal. E aqui eu já vou desmistificando isso. Primeira coisa, ir todos os dias ao banheiro, o intestino funcionar todos os dias, é o mínimo. É tipo assim, é o básico. É o basicão. Só que isso não garante que a sua microbiota intestinal está saudável. Por quê? Doutor Érico, então meu intestino é preso, é ressecado, eu não vou todo dia. Essa pessoa já tem uma microbiota intestinal arruinada. Quem não vai todo dia, quem tem o intestino mais preso, mais obstipado, essa pessoa já tem uma microbiota intestinal adoecida, ela já tem inflamação intestinal, ela já tem tendência a doenças autoimunes mais do que uma outra pessoa, ela já tem tendência a problemas psicoemocionais mais do que uma outra pessoa, distúrbios do sono, a lista é grande, não cabe aqui. Mas a pessoa que vai todo dia, ela também tem que compreender bem o que é uma microbiota intestinal saudável. E quais são os sinais de uma microbiota intestinal saudável? Primeira coisa, ausência de alergias na pele. Então, quem tem alergias na pele, dermatite atópica. O que é a dermatite atópica na criança? É um intestino adoecido, inflamado. É desbiose intestinal, para não dizer que é desbiose fúngica. Então, ter uma pele saudável é um intestino saudável. Ter uma imunidade robusta é uma microbiota intestinal robusta. Não ter intolerâncias alimentares é uma microbiota intestinal robusta. Ter fezes que têm formato de banana. Fezes, elas têm um formato saudável, ideal. Se as suas fezes não têm o formato de banana, se elas não são inteiras, bem formadas e têm esse formato de banana, eu sinto lhe informar, a sua microbiota intestinal, ela é adoecida. Doutor Érico, mas não varia, não depende do alimento que eu consumo? Exatamente por isso. Se a sua microbiota intestinal fosse plenamente saudável, a sua capacidade de tolerar os alimentos, ainda que sejam os mais variados, ela estaria mantida ao ponto de você manter um bom formato de fezes. Então, se faltam prebióticos, se faltam fibras, se falta ali uma boa hidratação, pode alterar. Se, de repente, a microbiota está em desequilíbrio, está com predominância fúngica, você vai fermentar demais, aquele abdômen que fica mais distendido, a pessoa que tem muita flatulência, muitos gases, são sinais de uma microbiota intestinal adoecida. A mulher que tem candidíase vaginal, isso é uma microbiota intestinal adoecida. Isso é desbiose fúngica, é síndrome fúngica. A mulher que tem infecção urinária de repetição é desbiose fúngica. Como é que a Escherichia coli, que é uma bactéria do intestino, vai lá para o trato urinário e começa a gerar problema sem que o corpo se defenda e elimine ela de forma robusta? É porque a mucosa urinária da mulher está fragilizada, porque o intestino, a mucosa está adoecida, e aí você adoece todas as mucosas. A criança tem infecções de repetição, a criança tem
sinusite de repetição, otite de repetição, bronquiolite, usa antibióticos e corticoides todos os anos, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por ano. Eu atendi uma criança recentemente que usava 7 a 8 antibióticos por ano. A microbiota intestinal dessa criança simplesmente está destruída. Há inúmeros trabalhos na literatura médica mostrando que a utilização de antibióticos, com corticoide ou não, mas o uso precoce de antibióticos é devastador para a saúde da microbiota intestinal, o que aumenta a chance de problemas imunológicos, doenças autoimunes, doenças intestinais e problemas no neurodesenvolvimento. Crianças que usam antibióticos antes dos 3 anos de idade, seja lá para que motivo for, e eu aqui quero ressaltar que eu não sou contra o uso de antibióticos. Antibiótico, quando é necessário, quando existe a indicação, ele precisa ser usado. O que eu defendo é que o antibiótico é um mal menor para evitar um mal maior. Antibiótico não é um anjo, não é um santo, não é um líquido milagroso. É um produto que tem consequências negativas. Ele pode salvar uma vida? Claro, salva. É óbvio que evita um problema maior. Mas ele tem consequências muito negativas e há uma necessidade de se fazer uma modulação da microbiota intestinal sempre que houver uso de antibióticos. Por quê? Porque se isso não for feito, essa criança ela estará o tempo inteiro vulnerável a novos antibióticos. Você já reparou que isso é muito frequente? Já. A criança usa um antibiótico para amidalite, para sinusite, para otite. Aí usa por 7 dias, 10 dias, 14 dias, fica ótima, se recupera, fica bem e a vida segue. Depois de 2, 3, 4 meses, o que é que acontece de novo? Volta. Alguma ite de repetição, alguma infecção nova, antibiótico de novo. Quando não, a criança tem todo mês. Eu acompanho casos que a criança tinha todo mês um problema. E os pais, às vezes, ainda ficam com aquela ideia, de certa forma, assim, foi a creche que adoeceu, foi a escola, foi o ambiente. Gente, a creche, a escola, o banho na chuva, a água de torneira, o pé na areia, o pé na grama, o cachorro, o gato, o papagaio. Estas coisas servem para treinar a imunidade da criança, não é para adoecer a criança. Isso é bem legal que o senhor fala, doutor. O fato de treinar a imunidade da criança. Ou seja, se ela pegou, ela tinha algum problema. Claro. A criança, o problema é que a criança vai à escola, vai à creche, às vezes ela vai ali com 2 aninhos, 2 aninhos e meio, com 3. O problema é que ela já está vulnerável imunologicamente e o sistema imunológico é um exército. Como é que você vai treinar um exército cansado? Como é que você vai treinar um exército que já foi dizimado porque a maioria das crianças até os 3 anos de idade já usaram algum antibiótico? O uso antibiótico, às vezes, começa na gestação. A mãe, por algum motivo, na gestação, precisou usar um antibiótico. Foi uma infecção urinária, foi uma sinusite, foi alguma coisa que precisou do antibiótico. E tudo que a mãe coloca dentro dela na gestação vai parar dentro do bebê. Anotem isso no coração, na mente de vocês. Os pensamentos da mãe vão parar dentro do bebê. Imagine a comida, o alimento, o remédio. O negócio é muito sério, é muito profundo, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é libertador. A saúde de uma criança começa na gestação. A saúde de um adulto começa no que nós fazemos ou deixamos de fazer na gestação. Eu aprendi isso nas minhas 3 gestações, além das pós-graduações que eu fiz sobre o tema. Mas na prática, na vida real, porque a questão é o pai na real, a mãe na real, a vida real. Não adianta a gente ficar só falando da teoria. Na vida real, eu com os meus 3 filhos, as minhas 3 gestações, eu aprendi ali na prática. Meu filho mais velho vai fazer 12, nunca usou antibiótico.
Durante Meu os 12 anos nunca usou? nunca usou antibiótico. Até então, nunca precisou. Que benção. Meu segundo filho, de 8 anos, Paulo Azaf, ele nunca sequer usou nem corticoide. Porque o primeiro ainda usou muito corticoide. Por quê? Porque tinha asma na primeira infância, ali no primeiro aninho, e foi ali que eu despertei para essas coisas que eu estou falando hoje. Ah, foi ali que o senhor pegou para estudar isso tudo? Em 2014, foi o meu despertar para o que eu falo hoje. Por quê? Porque o meu primeiro filho, o primogênito, Que tá com 11. que está com 11, vai fazer 12 daqui a 2 semanas, ele tinha asma. E quando ele chegou ali por volta de 1 ano e meio, mais ou menos ali, junho para julho de 2013, eu lembro muito bem que era inverno de 2013, ele teve um quadro de bronquiolite daquela significativa. E, ao levar para o colega médico, houve a prescrição de quê? De um antibiótico. Ali foi o meu ponto de mutação. Por quê? Porque eu não queria dar antibiótico para o meu filho. Eu já conhecia, eu já sabia dos danos. Doutor Érico, mas você não fala que quando precisa é um mal menor para evitar um mal maior? É, eu falo sim. Mas eu sempre digo que o melhor mesmo é a gente não precisar dar. Esse é o melhor. E ali eu pensei, eu olhei para o cenário e pensei, não, eu não quero que o meu filho, que os meus filhos, porque eu já sabia que eu teria muitos, eu não quero que os meus filhos repitam o padrão que eu vivi na minha infância. A minha infância, Fernanda, foi extremamente adoecedora. Eu tive experiências adversas na infância, inúmeras. Eu vivi num lar em que meu pai, na minha primeira infância, era um homem alcoólatra. Ai. Eu usava antibióticos de repetição, mas era muito fácil, porque minha mãe trabalhava numa farmácia, ela era a balconista da farmácia, então o antibiótico estava ali na mão dela. Numa época, eu estou falando de 40 anos atrás, em que antibiótico você comprava, bastava dar o nome, porque não havia retenção de receita. Sim, Se hoje você ainda pode, em algumas farmácias, conseguir isso, imagina 40 anos atrás como era o hospício do mercado farmacêutico. Eu nem imagino. Qualquer espirro que eu dava era um antibiótico. Tomei 300 ampolas de bezetacil, provavelmente. Foi a que eu mais usei. Frademicina injetável, ampicilina, Keflex, meracilina. Tudo que você pensar de antibiótico eu conheço porque eu tomava e tomei. Só que isso me custou muito caro. TDAH, rinite crônica. O senhor teve alergia também e foi Sinusite, dermatite, seborreia, que não resolvia. Eu tinha uma rinite que eu só me libertei na minha vida adulta, há 9 anos atrás. Eu usava, até 2014, quando meu filho mais velho foi libertado da asma, até 2014, eu usava 3 antibióticos por ano. E eu já tinha, em 2014, 14 anos de formação médica. Eu tenho 24 hoje. Mas ali eu já tinha 14. Então, você pensa assim, não, o médico tem 14 anos de formado, sabe muito, ele tem saúde. Não. A minha saúde era um desastre. Era um desastre. Eu tinha infecções de repetição, usava 3 antibióticos por ano. Meu sono era horrível. Respiração bucal, dormia de boca aberta. Tudo que o senhor está falando, o senhor passou na pele. Eu vivi isso. Sono não reparador. E, na verdade, hoje o senhor conseguiu contornar com o senhor e você tem seus filhos exatamente que não tomam antibiótico. É isso mesmo? Então, eu vivi tudo o que eu estou dizendo aqui, o que eu já falei. Eu vivi eu mesmo, como criança. Eu cheguei à minha vida adulta médica com rinite, com sinusite de repetição, com faringite de repetição. Eu tinha diverticulites, eu tinha um problema intestinal de diverticulites. Eu tive pelo menos 4 ou 5 episódios de diverticulites. Podia ter me custado uma cirurgia de urgência, inclusive. Sim. Eu tinha distúrbios do sono. Minha saúde era um terror. Eu tinha uma testosterona aos 35 anos de um idoso de 80 anos.
Só que o despertar do meu filho foi, na verdade, o meu despertar e o despertar de toda a minha família. Porque o despertar, o movimento despertar, que é o quê? É quando você ouve tudo isso que as pessoas estão ouvindo aqui e, de certa forma, ficam paralisadas, chocadas e, ao mesmo tempo, pensando assim, nossa, mas tudo isso faz sentido. Sim. Como é que eu não sabia? Como é que eu não sabia? Porque você estava dormindo em sono profundo, em berço esplêndido. Porque, na verdade, o que é que os pais ficam ouvindo? É isso mesmo. É normal. É assim mesmo. Toda criança na creche adoece. Toda criança na escola adoece. Todo mundo, as crianças são frágeis assim mesmo. É isso que os pais muitas vezes ouvem. Na verdade, normalizar o que é comum só vai dar problema. Mas, doutor, espera aí. Eu posso dizer que é comum uma criança ter problemas na creche, na escola, ter infecções, é comum. Agora, achar que isso é normal, isso não era para ser normal. Doutor, deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, assim, eu não tenho como não perguntar isso. Como é que o senhor se curou? Foi com os... Assim, bem que seja ampassando, mas me fala, como que o senhor se curou? Porque das crianças eu vi que o senhor pegou o mal pela raiz desde o começo. Então, o despertar foi num ato do seu filho, você se curou, viu a diferença, e hoje você consegue ter isso na sua família. É isso. É isso. É um modelo de conhecimento médico, uma visão de ação médica, que muitos vão chamar aí de medicina integrativa, de, sei lá, vão dar qualquer termo. Mas o fato é, quando você entende a causa dos problemas e age na causa dos problemas, você reverte os processos de adoecimento. Então, o modelo médico que eu vivia até 2013 era um modelo médico em que, na verdade, é um modelo importante, existe, mas ele, de certa forma, estava fundamentado em controlar sintomas, em ajudar, era como se fosse um corpo de bombeiros. Enriquecimento da farmácia. A pessoa adoecia, a criança tinha um problema, você atua ali, resolve, melhora, o tempo passa e você espera um outro incêndio para apagar. E ali eu entendi que, na verdade, o meu Felipe estava com a microbiota intestinal adoecida, já pelos corticoides que tinha usado, já pela suplementação na gestação, que não foi ótima, não foi excelente. Eu fui aprender suplementação na gestação quando eu percebi que a suplementação do Felipe foi deficitária. Foi muito aquém do que era para ter sido feito. O máximo que foi feito ali de diferente, porque eu fiz, foi ômega 3 em 2013. Em 2013, inclusive, era quase uma heresia falar em suplementação de ômega 3 na gestação. Sim. E eu fiz na minha gestação do Felipe. Só que ele usou ômega 3 e materna, um suplemento vitamínico pronto de farmácia. É lógico que o suplemento pronto de farmácia não vai suprir todas as mães da mesma forma, gente. Como é que uma gestante que tem ferro, ferritina baixa vai ser suprida pelo mesmo suplemento de uma mãe que tem ferro e ferritina ótimo? Não vai dar certo. Olha que importante. Só que eu não tinha esse conhecimento em 2012. Em 2011, que foi quando ocorreu a gestação dele. Eu não tinha esse conhecimento em 2011. E conhecimento é isso. O conhecimento, ele assertivo, correto, ele nos liberta de uma cadeia, de uma prisão. Eu era um prisioneiro de um modelo que eu aplicava, que eu achava que estava tudo certo, que estava tudo bem, até que meu filho precisou do antibiótico e eu não quis dar. E ali eu fui a um caminho que me levou a entender a microbiota intestinal, o mundo dos probióticos, a saúde imunológica, a importância do sono reparador, a importância da vitamina D para a imunidade. E ali foi o ponto de mutação, porque eu percebi que o doente era eu, que o problema de saúde mais sério era o meu. E ali eu percebi que eu tinha desbiose fúngica, eu tinha síndrome fúngica. Eu levei muito tempo para me livrar da minha desbiose fúngica. E por que eu tinha desbiose fúngica? É óbvio. Eu usava vários antibióticos desde criança, de forma, de certa forma, sem controle.
e usei antibióticos e usava até então, na minha vida adulta, 2, 3 antibióticos por ano, como é que eu não teria disbiose intestinal e síndrome fúngica? E ali eu percebi que eu precisava ter sono reparador, eu precisava curar o meu intestino, eu precisava deixar de tomar o refrigerante, eu precisava fazer mudanças alimentares, eu precisava ser o autor da minha própria saúde para que eu pudesse ser o autor da saúde dos meus filhos. Porque criança, Fernanda, não tem vontade. A vontade da criança é construída pelos pais. Ela Você tem acha conhecimento para ter essa vontade, doutora? Claro, Como é que claro. Nem Você a gente acha tem. O que o senhor está falando aqui é novidade para inúmeras pessoas. O senhor que fez medicina, o senhor foi me dado pelo seu filho, tem noção? E perfeito? ainda bem, assim, ainda bem que teve ele, que agora o senhor consegue trazer isso aqui para todo mundo. Perfeito. Perfeito. Doutor, o senhor entrou num ponto aí, assim, então, assim, eu vi que o senhor até se curou exatamente. O senhor chegou a falar sono, alimentação, ou seja, tudo que Rinite, entra. eu curei minha rinite. Aqui, ó. Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Esse spray nasal aqui, ó. Esse todo spray mundo nasal chamado Nasonex, essa porcaria aqui eu usei durante anos na minha vida. Porque eu nunca curava a minha rinite, eu nunca resolvia a minha rinite, e ele adoeceu as minhas adrenais. Esse spray nasal, usado por longos anos, adoece as adrenais. O que piora o sistema imunológico. É como se você estivesse jogando combustível na fogueira. De tudo que eu falo, que acontece com as crianças, eu sei porque eu passei por isso, eu sofri isso. E a rinite o senhor curou com sono reparador e alimentação adequada? E A exercício físico? a rinite eu curei com a ação integrada de todas as coisas. Sono reparador, microbiota intestinal saudável. Quando eu curei minha microbiota, eu curei minha rinite. Quando eu fiz mudanças alimentares, eu curei minha rinite. De manhã cedo, Fernanda, o meu café da manhã, e eu achava isso maravilhoso, lindo, fantástico, era leite com Nescau, era um iogurte daquele lá do intestino, né, famoso. Ah, sei. Né? Eu não vou falar o nome aqui. Era aquele iogurte famoso do intestino. Gente, a minha microbiota intestinal era destruída pelos antibióticos, eu não digeria bem a lactose e as outras proteínas do leite da vaca, e eu não sabia que o leite da vaca era altamente inflamatório para mim. Resultado, quanto mais leite, quanto mais laticínio, mais a rinite atacava. E aí eu vivia fungando, sabe aquela pessoa que funga o tempo todo, que vive com lenço na mão, porque vai começar a precisar usar o lenço? Sei, Eu usava lenço, assim também. eu usava lenço atendendo pacientes, olha que coisa horrível. E eu curei exatamente através de um programa que contempla tudo isso. Sono reparador, otimizar marcadores sanguíneos de vitaminas importantes para o sistema imunológico. Espera aí. A gente precisa entrar nisso aí, doutor, e com... Ó, vamos lá. Aqui a gente joga real. O senhor falou pra mim que só tinha um limite aqui pra falar comigo, a gente ultrapassou. Mas a gente pode dar uma continuidade? Temos mais 30 minutos. Então vamos, porque a gente precisa falar dos suplementos, por favor. Me fala aqui, igual o senhor sempre fala, de forma muito prática, muito real. Aqui no nosso make-off, o senhor já tinha falado pra mim que não existe uma criança que não precise de suplementação. Inicia por aí e depois me fala quais são as suplementações adequadas, por favor. Claro, vai olhar, o senhor me falou que precisa olhar o exame de sangue e tudo mais, mas tem uma regra por aí. Bom, primeira coisa, a ideia que se tem muitas vezes, mas se a criança comer de tudo, se a criança comer de forma variada, aquele prato colorido, lindo, né? Tá tudo certo. Se a criança comer de tudo, de forma variada, se a criança tiver uma boa diversificação alimentar, ela não vai precisar suplementar. E aí eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Me apresente essa criança extraterrestre perfeita, que come de tudo, que coloca no prato brócolis, agrião, tomates, cenoura, pimentão. Nossa, que criança perfeita. Eu quero conhecer essa criança.
Ou a família que tem isso tudo na mesa Ou a em cada família dia que da tem, refeição. ou a família que tem essa variação perfeita, maravilhosa do planeta Júpiter. Isso simplesmente, na vida real, na vida de uma família real, isso não existe. Sinceramente, isso não existe, porque eu acompanho pessoas de classes sociais elevadíssimas que, teoricamente, então, compram as coisas mais sofisticadas do planeta e, de repente, você olha lá para os exames de sangue da criança e a criança está anêmica, com carência de ferro, de B12. Gente, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Existe uma carência nutricional na célula que não está sendo vista e percebida. E a criança tem fonte alimentar excelente. Então, o que é que está acontecendo? Primeira coisa, a microbiota intestinal das crianças, em sua maioria, está adoecida. Está em desequilíbrio. Qual a criança que até os 6 anos de idade nunca usou antibiótico? Eu conheço algumas, além das minhas, eu conheço algumas outras que conseguem esse feito. E agora, as que eu acompanho, muitas delas, graças a Deus, também alcançam esse feito. Mas eu não estou dizendo aqui que qualquer criança que eu acompanhar, que eu atender, isso vai acontecer. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que existe um caminho que pode trazer isso, com certeza. Agora, a gente não vai fazer a medicina de garantia, porque essa medicina é antiética, ela não existe. Então, primeiro, a criança, ela está com a microbiota adoecida. Microbiota adoecida faz a criança ficar seletiva. A criança só quer comer doce. Seletiva no que come? No que come. Meu Deus. Nas escolhas alimentares. Uma criança com microbiota intestinal adoecida, ela não vai se deliciar comendo salada, comendo legumes. Ela vai achar isso horrível. Ela vai querer coisa mais palatável, ela vai querer coisa mais croque, ela vai querer uma coisa mais agradável ao paladar dela, principalmente açúcares. Quanto mais fungo no intestino, mais vontade de doce, de açúcares. Quanto mais parasitose, quanto mais verminose no intestino, mais a criança vai ficar seletiva na alimentação. Porque parasitose intestinal é um outro tema que, de certa forma, não tem o devido cuidado e a devida atenção. E eu lhe pergunto, os parasitas, as verminoses sumiram do planeta Terra por quê? Porque agora você tem Facebook, WhatsApp, Instagram e a Meta eliminou os vermes, foi? Do mundo? É claro que não. O homem, nós continuamos sendo seres muito limitados, esse é o ponto. Essa sofisticação toda, essa tecnologia toda, jamais eliminará o fato de que o homem tem limitações e ele só vai encontrar a plenitude em Deus. Se Sim. todas as pessoas fossem assim, esplendorosas, ninguém sentaria num vaso sanitário. O presidente da República senta no vaso sanitário. O presidente da OMS senta no vaso sanitário. Qualquer pessoa no vaso sanitário, ela vai perceber que ela é limitada. Ela é limitada a um vaso sanitário. Ela precisa ter um vaso sanitário para ir pelo menos uma vez por dia ou pelo menos uma vez por semana. E ali, o vaso sanitário, se pudesse falar, iria dizer, olha, você é limitado, você precisa de mim. Você pode ser Bill Gates, você pode ser o presidente de onde for, você pode ser dono da empresa mais bilionária do planeta. Você precisa fazer o 02. E olha, o seu 02 não tem um cheiro bom. O vaso sanitário também falaria isso. O seu 02 não tem um cheiro bom. Então nós somos limitados. Nós somos carentes do conhecimento que pode nos libertar. Jesus falou isso várias vezes, conhecereis a verdade, e ele vos libertará. E a gente está falando aqui sobre conhecimento, sobre coisas que libertam. Então a criança, primeiro, ela fica seletiva quando a microbiota intestinal está adoecida, ela não vai escolher e preferir os melhores alimentos. E na vida real das famílias, o que é que os pais fazem?
A gente não vai ficar lutando com a criança que não está comendo brócolis, beterraba, cenoura. A gente vai começar a dar o que a criança consegue comer. Você começa a pensar o seguinte: entre não comer nada e comer alguma coisa, eu vou dar o que ela consegue comer. E vamos que vamos, e a vida segue, vamos à luta. Sim, mas É doutor, lógico. o senhor começou me dizendo que até na família mais bem estruturada, onde eu tenho tudo na mesa, onde aquela criança supostamente come de tudo, essa criança precisa ser suplementada. Então, assim, se eu pego isso como regra, eu nem preciso falar dos demais. Não precisa. Então, se eu tenho essa criança que supostamente come de tudo e ela precisa ser suplementada, me ajuda nisso aqui. Quais são os suplementos que essa criança precisa hoje, mesmo que ela coma de tudo, mesmo que na sua mesa tenha de tudo? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta melhor, porque aqui o bate-papo está sendo tão real. Quais são os suplementos alimentares que o senhor dá para os seus filhos? Um de 11, um de 8, outro de 2. Perfeito. Os suplementos alimentares precisam ser administrados porque, ainda que a criança coma de tudo, os alimentos perderam seu valor nutritivo, seu poder nutritivo. Os alimentos estão intoxicados com pesticidas e herbicidas, resíduos de agrotóxicos. Então, esqueça. Toda criança precisa usar alguns suplementos. Agora, quais? Isso, de certa forma, precisa ser individualizado. Mas, para falar de maneira mais geral, Sim. o que é que os meus 3 filhos usam? Todos 3 usam os mesmos suplementos. O que é que eles usam iguais? Estou até anotando aqui. Só muda a dose, a maneira de administrar. O que é que eles usam? Primeira coisa, você vai pensar assim: suplementos que melhorem as 2 maiores prioridades de saúde de uma criança e de uma pessoa. Suplementos que melhorem a qualidade do sono e suplementos que melhorem a saúde da microbiota intestinal. Ponto. Quais são esses suplementos? Número 1, melatonina. Doutor Érico, mas seus filhos usam melatonina? Usam, mas eles não dormem bem sem a melatonina? Dormem. Mas eles dormem melhor com a melatonina. Mas a melatonina ajuda os meus 2 mais velhos a não entrarem na puberdade precoce. E foi exatamente o que está acontecendo com o meu mais velho. Ele vai fazer 12 anos agora, e agora, aos 12 anos, ele está começando a ter discretamente os primeiros sinais de puberdade, que era exatamente isso que eu queria. Eu não queria ver meu filho com puberdade aos 8, aos 7, aos 9, eu não queria isso, com sinais de puberdade, tá? Que são pelos, cheiro, pelos pubianos, odor de axila. odor de axila. Eu atendi ontem uma criança de 8 anos lá de São José do Rio Preto, que está hoje com quase 12, usando um bloqueador hormonal para puberdade, porque ela entrou na puberdade precoce aos 8, e o que esse garoto tinha de mais importante, de sinal mais importante, que já dizia ali que provavelmente ele iria entrar na puberdade muito precocemente, ele tinha o suor da axila, um cheiro de um adulto, de um homem. Esse garoto estava baita intoxicado, provavelmente, por desreguladores hormonais. Que é outro tema. Mas vamos lá. É muita coisa para falar, mas vamos lá, gente. Muita coisa. Melatonina. Melatonina. Doutor Érico, melatonina vicia? Não. Melatonina causa dependência? Não. Melatonina vai gerar problema no crescimento da criança? Não. Eu estou falando baseado em vários artigos científicos, em publicações de universidades americanas que são de altíssima confiança. Melatonina vai comprometer o desenvolvimento da puberdade da criança? Não, pelo contrário. É a falta da melatonina que aumenta a chance da puberdade precoce. Toda criança vai precisar de melatonina? Não necessariamente. Eu estou dizendo que os meus 3 filhos usam. Até o seu pequeno, até o seu pequenininho Judá usa. Por quê? Gente, nossos filhos não vivem no mundo de Nárnia. Eles não vivem naquele mundo que nós vivemos há 40 anos atrás. Esqueçam isso. Nossos filhos hoje, eles se expõem a uma quantidade de luz, assim, digamos, exageradíssima,
por mais que você controle, smartphone, tablet, notebook, modem de internet, antenas de internet emitindo sinais de radiofrequência que atrapalham a qualidade do sono, Celular por perto. que compromete as ondas cerebrais, celular por perto o tempo todo, que compromete as ondas cerebrais. Então, por uma questão de proteção, eu administro no meu pequeno também, no meu Judá de 2 anos. Mas ele não dorme sem a melatonina? Dorme. Mas ele tem um sono mais reparador quando a gente suplementa. E eu vou deixar de suplementar por quê? Qual é o risco, qual é o malefício da melatonina? Diante do benefício que a gente vê com ele. Nós temos que ser realistas. Eu prefiro dar aos meus filhos os suplementos que eu dou do que ir na farmácia comprar corticoide, antialérgico, antibiótico e assim por diante. Remédio de tosse, um remédio tranqueira que tem aí de tosse. Então, melatonina. Segundo suplemento fundamental, magnésio. Magnésio. Inclusive, melatonina não funciona bem sem magnésio. Então, a criança precisa de magnésio. Terceiro suplemento fundamental, ferro. Muitas crianças têm problemas neurológicos e comportamentais porque estão com ferro horrível, ferritina horrível. Quarto suplemento fundamental, vitamina D. Manter a vitamina D dos nossos filhos próximo do valor máximo do exame laboratorial é fundamental para que eles tenham verdadeiramente saúde imunológica. Quinto suplemento, crucial para uma criança, vitaminas do complexo B e a mais importante, a B12. Por que a B12 é a mais importante? Porque é a única que fica depositado no fígado. A B12 é tão importante que o corpo reserva ela. As outras vitaminas do complexo B, todas, não têm reserva no nosso corpo. O corpo usa o que a pessoa ingerir naquele dia. Mas a B12 não, a B12 tem depósito no fígado. Ela é vital, ela é desesperadamente necessária para a saúde humana. E o sexto, já quase finalizando, porque são 7. O sexto, probióticos. E lógico, existem inúmeros probióticos, vários tipos. Nem toda criança a gente vai, de certa forma, ver benefícios com probióticos. Claro, por quê? Porque às vezes a criança já está com um intestino tão ferrado que o probiótico não pode ser dado logo. Se você der probiótico a uma criança e você perceber que ela tem cólica, que o abdômen, a barriguinha fica distendida, que ela faz muitos gases, é porque essa criança ainda não pode usar probiótico. Você tem primeiro que curar o intestino, desinflamar o intestino, tratar os fungos para depois dar o probiótico, tá? Essa observação é importante. Mas, doutor Érico, eu posso fazer o teste? Eu posso dar e observar? Pode. A maioria vai se dar bem. Uma ou outra não vai ter uma reação, de repente, ideal. E vai ser essa que você vai evitar no primeiro momento. Vai deixar para dar posteriormente. Depois de 60, 90, 120 dias dos outros suplementos que eu já citei aqui. Doutor, espera aí. Aqui não entrou o ômega 3 e... É o sétimo. O sétimo. Eu deixei por último. O sétimo da lista, para fechar essa lista. E aqui é a lista básica. Eu estou falando dos 7 suplementos que os meus 3 filhos usam. Só que tem alguns que o mais velho usa, que o segundo não usa, que o Judá não usa. Tem alguns que o Judá usa, que os outros não usam, tá? Mas esses 7 transformam a vida de qualquer pessoa, inclusive de qualquer criança. O sétimo é o ômega 3. Um bom ômega 3 é vital para a saúde neurológica da criança, para o neurodesenvolvimento, para o aprendizado, o foco, a atenção, a concentração, o desempenho escolar, para o intestino, para a imunidade. Um bom ômega 3. O que é um bom ômega 3? É um ômega 3 de uma referência de qualidade. Marcas de referência de qualidade. Existem inúmeras no Brasil.
você tem a Doctor's Fist, você tem, eu posso te passar depois, Fernanda, a listinha das marcas, dos Eu fabricantes quero, com até para colocar aqui embaixo do vídeo. Na verdade, isso. doutor, quando a gente começou aqui a entrevista, o senhor falou que o senhor faz consultas online. Então, é óbvio, quem quiser, consulta com o doutor Érico, que eu também já vou consultar. Até para os meus meninos, que aí você vai conseguir ver a dosagem disso aqui. Então, a gente não vai ter como dar a dosagem para você que assiste a gente. E tem uma Claro. coisa aqui que me chamou a atenção. Por exemplo, o ferro, a vitamina D, não sei, complexo B, eu consigo ver no exame de sangue se tá aquém ou não. Agora, o restante, probióticos, ômega 3, melatonina e magnésio, eu não consigo ver. Assim, O magnésio você até consegue ver dosando o magnésio eritrocitário. Mas ômega 3, probiótico e melatonina você não vai conseguir ver. Então, assim, primeiro que o doutor vai precisar do exame de sangue para te dar a dosagem adequada aqui. Se o senhor quiser dar o espólio do geral, tudo bem, mas eu acho muito importante. E o restante o senhor vai ter que ver de forma clínica. Claro, claro. Eu estou falando de maneira genérica, necessariamente para informação das famílias, para o conhecimento das famílias. Não é para todos saírem comprando tudo e administrando, porque você não vai nem saber dose. A dose depende do peso, depende da idade da criança, depende do quadro da criança. A dose de vitamina D para uma criança como os meus filhos, que nunca usaram antibiótico, é uma. A dose de vitamina D para uma criança que está usando 5 antibióticos por ano é outra. Aquela criança usando 5 antibióticos está com a imunidade no chão, arrebentada. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, o 7º suplemento que eles usam é o ômega 3. E essa história de, mas se a criança comer sardinha, se a criança comer as fontes de ômega 3 todo dia, ela não precisa suplementar ômega 3. E eu, novamente, pergunto para vocês que estão nos assistindo. Me apresente o extraterrestre que come peixe todo dia. Me apresente adequada. E na quantidade adequada. Me apresente o extraterrestre que come os peixes ricos em ômega 3 todo dia. Sem contar que a maioria dos peixes estão contaminadas. Doutor, deixa assim, eu achei a entrevista tá ótima, até porque o senhor falou de coisas do seu dia a dia. Eu quero te fazer uma pergunta bem íntima. O senhor viu a diferença nas outras gestações depois da suplementação adequada? Total. Diferença total. Por ordem cronológica de sequência, o filho mais saudável que eu tenho é o terceiro, é o último. Por quê? Porque o aprendizado e o conhecimento é algo que vai o tempo todo sendo aperfeiçoado. O meu segundo, o Azaf, é um touro. É um garoto que eu chamo, ele é um touro de saúde. E o meu primeiro é extremamente frágil. Felipe, o mais velho, nunca usou antibiótico, mas a gente sabe que ele tem uma saúde mais frágil do que os outros dois. Por quê? Porque a suplementação gestacional dele foi carente de muitos nutrientes. O que nós suplementamos nas outras 2 gestações que não suplementamos na de Felipe? Ferro venoso, o ômega 3 foi numa dose muito maior, vitamina D, nem se fala, que Felipe não suplementou. Epigalato, catecolamina, galato, SCGC, vitamina K2, MK7. Exercício físico, o padrão de exercício físico nas gestações, nas 2 últimas, nem se compara à primeira, nem se compara a valorização que a gente deu à alimentação e ao exercício físico. Então, tudo foi muito diferente. Resultado, saúde mais robusta. Doutor, Fernanda, quem está dizendo isso não sou eu apenas com os meus resultados. A literatura médica diz isso. Doutor, a literatura, por exemplo, quando você vai fecundar, quando você vai fazer isso com uma vaca, já falam isso, a gente já fala. Isso, então assim, o que eu acho mais óbvio. O que eu acho mais medonho, eu vou aproveitar a vaca e dizer o seguinte: o que eu acho mais medonho é o seguinte. A pessoa cria cavalos de raça e vai inseminar uma égua. Aí,
Ele prepara a égua, ele dá os suplementos maravilhosos para a égua, a ração é perfeita, a alimentação. Quando é a gestação do ser humano, não, pode ser de qualquer jeito. A mulher engravida, e depois que ela engravida é que ela vai começar a usar alguma coisa. Existe uma programação metabólica gestacional para animais de alta performance, e o ser humano não precisa, é de qualquer jeito. Isso existe mesmo, gente, é de fato. Isso é fato. Olha, o cara tem um cachorro maravilhoso, lindo, que ele ama, de raça. Aí o intestino do cachorro adoece. Sabe o que é que ele faz? Ele compra probiótico, ele muda a ração, ele dá a ração mais perfeita que existe. O cachorro está com diarreia. Não, é a ração. Vamos trocar, vamos comprar uma ração perfeita. O ser humano está com diarreia, compra Imosec para usar. Você entendeu? Você entende a dissonância das coisas? Eu entendo, doutor. E agora você para reparar, olha só. Se a criança que tem tudo na mesa e come aquilo, tudo, supostamente quando ela come tudo, ela precisa de suplementação, por que que a mãe que está gerindo, que vai passar tudo que ela come para essa criança, não precisaria de uma suplementação adequada? Você tá, assim, é óbvio, depois que a gente começa a entender um pouco mais. Então, eu vejo que quem está assistindo, assim, hoje a gente já tem as taxas médias dessa grávida que precisa suplementar, mas basta também fazer um exame de sangue. O senhor faz consultas online? Como é que é? Me esclarece isso aqui antes da gente finalizar também. Perfeito. Eu acompanho famílias do Brasil e do mundo. Eu acompanho famílias em Portugal, na Irlanda, na França. Eu acompanho família nos Estados Unidos. É o lugar onde eu tenho mais famílias ali de brasileiros que eu acompanho. Eu acompanho famílias do Brasil e do mundo pela telemedicina. Hoje nós estamos conversando aqui usando essa tecnologia maravilhosa. A gente entra numa sala e a gente descortina ali como se estivéssemos no mesmo ambiente, literalmente. Sim. Então a telemedicina nos proporcionou isso. Lá no meu Instagram, dr.ericocarvalho, tem um link na bio. Esse link na bio dá acesso à pessoa aos vários modelos de consulta, de atendimento, aos cursos online que eu ministro, enfim. A pessoa me conhece um pouco mais. Agora, quando eu falo que eu acompanho famílias, é porque, lógico, eu acompanho às vezes as crianças, eu acompanho às vezes os pais, eu acompanho às vezes toda a família, eu acompanho os avós. E quando eu falo família, é porque a saúde da criança impacta na família inteira. A saúde dos avós impacta na família inteira. É assim que funciona. Nós somos uma rede integrada. Por isso que eu falo dentro dessa abrangência de acompanhamento de famílias. Tá? A telemedicina traz hoje esse poder de transformação. As pessoas fazem os exames que nós precisamos, que nós entendemos que são importantes. Nós recebemos as pessoas, os pacientes, traçamos ali dentro da métrica dos exames o programa individualizado para aquela pessoa. Centro de A a Z não vai resolver o problema de quase ninguém, porque você é Fernanda, você não é Fernanda de A a Z. Sim. Eu sou Érico, eu não sou Érico de A a Z, eu tenho a minha história gestacional, eu tenho a minha história de vida, eu tenho as minhas particularidades que vão exigir algumas coisas, algumas intervenções que podem não ser necessárias para João, para Pedro, para Ronaldo. Então, de forma individualizada, a gente trilha um programa de ações que passa pela questão da alimentação, da rotina diária, do ritmo daquela família, do exercício físico, do contato com a natureza. São várias coisas. Nós não prescrevemos só suplementos. Nós não prescrevemos só produtos, nós prescrevemos rotina de vida que é necessária. Você sabe a importância? Será que a gente pode dizer que é óbvio e importante pisarmos na areia, no chão, todos os dias para fazer o aterramento? O aterramento, super importante. Você vive num prédio, você vive naquelas caixinhas cheias de gente dentro. 50 famílias num prédio, só Jesus na causa. Antena para tudo quanto é lado. Antena para tudo quanto é lado. Dentro de casa também, né?
Será que não é importante você pisar na areia, na grama, durante 10 minutos todo dia? É importantíssimo para a saúde. Só que é o óbvio que ninguém fala. Hidratação, será que não é importante? A qualidade da água que você ingere, a qualidade, será que não é importante, já que, no mínimo, metade do nosso corpo é água? Mas é algo que ninguém fala, porque é tão óbvio que não é tratado nas consultas. E a gente precisa abordar na consulta um conjunto de coisas. Será que você está se intoxicando com o desodorante que você usa todo dia, abarrotado de alumínio? Na verdade, doutor, Aqueles famosos que bloqueiam 48 horas, 72 horas. Quanto mais o desodorante diz que bloqueia durante um tempo grande, mais eu fujo dele. não, na verdade, assim, o que eu vejo hoje é que a gente tem uma medicina muito, não preventiva, mas uma medicina muito que ataca o sintoma do que eu tô tendo, ao invés de tratar na raiz o que eu tô tendo e que não vê o organismo como uma coisa viva, com consequências no corpo todo. O que eu penso age aqui, o meu intestino vai dar consequência no meu cérebro, o meu sono precisa ser reparador. Ou seja, isso, quando eu vi as consultas do senhor, eu gostei muito. Por isso, até que o senhor está aqui, assim, eu agradeço muito esclarecendo tudo que a gente já conversou, mas tem muito mais coisa que não vai dar pra gente tratar tudo aqui. Mas, assim, tem uma parte aqui na entrevista que eu falo, não, que o Miguel fala, tá acabando o tempo. Eu falei, doutor, me dá mais um tempinho aí. A gente não conseguiu falar tudo o que eu queria. Então, qualquer coisa, vocês marcam uma consulta com o doutor Érico. Se eu puder, o senhor vai voltar aqui para falar um pouco mais, mas eu vou te ver agora, doutor, é na minha consulta com os meus filhos, até pra gente dosar certinho essa suplementação adequada. Doutor, muito obrigada. Primeiro, por me responder de forma tão rápida. O doutor responde. Pode chamar ele no Instagram, no direct. Assim, foi comigo. E obrigada por esse carinho com o nosso público que assiste e por essas palavras verdadeiras. Viu? Maravilha, um prazer esse bate-papo contigo, que é mãe, que vive a vida com o mundo lá, que sabe a vida real das famílias, né? É a mãe na real, e essa vida real precisa ser trazida para a mesa das conversas. Isso é fato. Nós precisamos sair de Nárnia e vir para a vida real. E muita gente está em Nárnia, achando que o mundo da fantasia existe, que o sistema básico, o sistema sanitário, né, que a gente chama de saneamento básico, lhe entrega uma água maravilhosa, e o próprio governo diz que é básico, quer dizer, ele lhe dá o mínimo para você não morrer, e você acha que aquilo é maravilhoso e ótimo. Mas a alegria minha em falar contigo, falar com o seu público, trazer temas dentro de uma sinceridade, de uma verdade que é necessária, às vezes até choca, porque a verdade, às vezes, óbvia, ela nos deixa um tanto que em estado de choque no primeiro momento, mas a gente só vai ser liberto e desperto se experimentarmos a verdade sobre todas as coisas. O fato é que a verdade sobre todas as coisas, ela existe. Ela precisa apenas ser buscada e experimentada. Então foi uma alegria enorme falar sobre os temas que falamos aqui. Eu sei que tem inúmeras outras coisas que poderíamos abordar, conversar, nos aprofundar, mas eu sigo à sua disposição, à disposição aí desse público querido para comparecer em outras vezes, em outras oportunidades e abordarmos ou os mesmos temas de forma diferente, de forma mais ampliada, ou temas específicos. Por exemplo, nós podemos voltar e falar só sobre puberdade precoce. Pois, doutor, nós podemos voltar e falar... precisa ser tratado, precisa. Olha, deixa eu só falar uma coisa, eu estou com uma menina de 7 meses, e eu já vejo que a interferência do produto que eu uso nela, sabonete, já traz a puberdade precoce. E eu só fui me ater a isso quando eu tive uma menina. Olha só, e os meninos, isso precisa ser tratado. E isso aqui são 2 horas de conversa, por tudo que eu já estudei. Você falou do bebê de 7 meses. Você conhece a hipoglós, né? Sim. Lá na bula da hipoglós, na composição, tem uma substância que se chama petrolatum.
A própria substância já diz que vem do petróleo, ou seja, é um desregulador hormonal. Então, as crianças começam a usar, desde bebês, substâncias que vão aumentar a chance de entrarem na puberdade precoce. E aí, quando chegam com 7 anos, 8, não dá outra. Porque você mistura a intoxicação das substâncias com sono não reparador, com antibiótico, com corticoide, vira uma verdadeira bomba relógio que vai explodir na segunda infância. Eu atendi recentemente uma menina de 7 anos menstruando. É um cenário inacreditável. Então, eu tenho disposição de voltar com alegria para debatermos, conversarmos sobre outros temas dentro dessa mesma perspectiva de vida real e de sinceridade. Sabe o que eu vou até propor para o senhor, doutor? Assim, eu vou começar a consultar minha família com o senhor, e aí eu vou ficar um pouco mais por dentro, e a gente vai trazer temas específicos aqui, porque a gente precisa... Se eu já me acho uma mãe antenada, o senhor não tem noção quanto que o senhor me abriu os olhos só te seguindo. Então, assim, é muito conteúdo pra gente trazer aqui. Mas por hoje, muito obrigada. Obrigada por ter cedido o seu tempo aí. Obrigada pela paciência. E, assim, o senhor tá de parabéns com o seu conteúdo. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, o carinho, o seu carinho aí da equipe e o carinho de todo o seu público. Obrigada, doutora Érica. Um abração. Até a próxima. Gente, manda nas sugestões o que mais que vocês querem ouvir aqui. Doutor Érico vai voltar com a gente. E assim, pode colocar até a dúvida mais básica, que a gente vai tentar responder aqui depois. Tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada.